gente viu a Bolsa Brasileira subindo enquanto o dólar estava baixo. E aí depois, agora nós vimos o contrário, a Bolsa Brasileira descendo e o dólar subindo. Isso é o que o Rei Dalio chama de correlação negativa. Quando a gente monta uma carteira que tem correlação negativa, primeiro ponto é que a gente sempre vai ter oportunidade para investir. Então, se eu tenho uma carteira que tem ação brasileira e ação americana, pô, quando a ação americana estiver caro, eu compro Brasil. Sim. Quando o Brasil estiver caro, eu compro os Estados Unidos. A tendência, e aí onde a maior parte das pessoas se confundem, é quando eles pegam um gráfico e jogam em 20 anos. Que aí não tem correlação negativa, porque os dois subiram. E esse é o esperado dentro da carteira com correlação negativa. Só que quando a gente analisa janelas, que é a hora que o cara tá aportando, todo mês eu tô colocando dinheiro, né? Então, quando o cara tá aportando, cria essas janelas de oportunidade. E aí a gente montar uma carteira que mescla classes de ativos diferentes, com riscos sistemáticos diferentes, que tem correlação negativa entre eles, pô, a carteira fica muito forte. Na verdade, pô, não tô nem aí se o Lula ganhar, se o Lula não ganhar, não tô nem aí se é óbvio que eu não quero que a taxa Selic fique em 18, mas se for, minha carteira vai estar forte também. Então, é a melhor carteira possível, a mais eficiente possível, dependendo do cenário. E aí um ponto importante, uma coisa que aconteceu recentemente, né? Dentro dos próprios fundos imobiliários. O próprio fundo imobiliário em si, ele tem correlação negativa entre eles. Por isso que é legal um iniciante começar uma carteira com fundos imobiliários. Ele já começa com um ativo que tem correlação negativa entre ele, mesmo sem nem ele saber. Que é o fundo imobiliário de papel e o fundo imobiliário de tijolo. Eles têm correlação negativa entre eles. Principalmente os fundos de papéis atrelados à IPCA, a CDI, desculpa. Então você vê caindo CR, enquanto tá Caríssima. todo mundo caindo CR, caindo SC, os que tem mais indexação em CDI, tá tudo muito caro. Então você imagina um cara que montou isso no momento oportuno. Porque comprar KNCR agora não dá. Não Não dá, dá. Mas é. quando tava lá mais baratinho, pô, na carteira do Adeus INSS aportando só R$ 250 por mês. Já tem mais ou menos uns 30 meses que eu tô fazendo isso lá, mostrando pra galera que eles conseguem aposentar e não depender do INSS só com R$ 200 por mês. Não vamos ficar velhinho, eu vou estar lá com essa carteira. Comprei KNCR a R$ 99, tava com o PP de 0,99. Aí faz sentido. Sim. Agora 1,06 não faz. Então a carteira tá com correlação negativa. Agora que os fundos imobiliários de tijolos caíram um pouquinho, de novo, né? E a gente tem a oportunidade de novo, a gente vê, pô, se tem correlação negativa na carteira, vai segurar a rentabilidade. Então a gente nunca vai ser aquele cara que vai estar perdendo o tempo todo. O cara que tem a carteira com correlação negativa. A gente sempre vai ter oportunidade o tempo todo, a gente nunca vai estar perdendo o tempo todo, e a gente tem uma. Isso não vai te fornecer também uma rentabilidade expressiva do cara que só arrisca. Então a gente é mais conservador mesmo. Eu quero lá o número mágico para ser milionário, não vou nem falar ser milionário, mas para liberdade financeira, para o cara conseguir a riqueza dele mesmo, porque isso depende muito dos aportes, é 12, 15%. Se o cara foca em bater 12, 15% ao ano, ele vai ficar rico. Então, se ele bater 15% ao ano, que é o que eu falo para os alunos, se vocês conseguirem bater 15% ao ano, vocês estão acima de muito gestor. Vocês conseguem. E aí, 15% ao ano já vai transformar você em milionário. Pô, então é óbvio que eu quero bater 18. Pô, a carteira agora do ano passado foi, se eu não me engano, 27%. É óbvio que isso é muito bom, né? Não vai ser todo ano, Mas não vai difícil, ser né? todo ano. Então a gente tem que focar em construir uma carteira segura que, pô, não adianta nada eu ganhar 60% durante 10 anos e depois perder 90%. Construir o meu patrimônio todo foi embora. Como é que tá a sua diversificação hoje? Hoje, é porque no Kraken eu uso muito Markowitz, né? Então eu tenho curva de desbalanceamento, que é uma teoria que ele explica lá dentro do trabalho dele, que tem desvio padrão. Então, por exemplo, eu vou explicar como que funciona o Kraken. O primeiro K vem de caixa, que é de 10 a 15%. Aí o R vem de real estate, que é investimento em imóveis em geral. Então pode ser REITs, pode ser fundos imobiliários. Eu prefiro fundo imobiliário que faz muito mais sentido, tem muito mais rentabilidade. Aí vem o A de ações brasileiras, aí vem o outro K de cripto, aí o E de exterior stocks, investimento exterior, e o N de negócios, opções, eu coloco essa parte da carteira em opções. Hoje a carteira tá certinho, 12% em renda fixa, aí eu tô com 50% em ação, tô com 25% em fundo imobiliário, pouquíssimo em exterior e 10% opção. Ação só Brasil ou Estados Unidos também? Ação só Brasil. O Só Brasil. exterior tá 6, 7%. Tá. E eu me exponho através de ETFs. Então, por que disso, né? Sempre por valuation. Eu não, e aí, obedecendo a curva de desbalanceamento. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2023, finalzinho de 2023, em novembro, os fundos imobiliários despencaram antes das ações caírem. 2024, meu, dezembro de 2024. Dezembro de Se eu 2024. soubesse, tinha vendido até a Carol pra comprar fundo imobiliário, velho. Pô, ele tá me vende agora, imagina. Pô, tava tudo muito barato. Tava muito cara. barato. E o mais interessante foi que foi um fator muito diferente do que acontecia, porque normalmente as ações caem primeiro e depois os fundos imobiliários. Nesse caso, os fundos imobiliários despencaram, né? Despencaram. Depois as ações foram cair. Justamente por aquele movimento que você falou, né? Que tipo, a gente tava caindo a Selic e do nada a gente teve que subir de novo correndo. E Exatamente. aí os fundos despencaram. E aí, naquele momento, a minha carteira ficou 50% fundo imobiliário.
Então, pra você ver que a sua carteira, ela não é algo engessado estrutural. Tem muita gente que fala, pô, você tem que seguir o médio de alocação e é 10, 10, 10. Aí o cara mantém 10, 10, 10, aí deixa de comprar coisa que tá em oportunidade, porque já bateu a meta, aí tá fazendo errado. Existe um termo chamado curva de desbalanceamento. Markowitz também explica isso. O que é essa curva de desbalanceamento? Você tem que se permitir a desbalancear a sua carteira em momentos de oportunidade, porque senão você vai ser mediano. Então, você pode escolher a sua curva de desbalanceamento. No caso dele, ele coloca um desvio padrão de 5 para cima, de 5 para baixo. Então, ele pode, por exemplo, vamos supor que ele mantém as ações dele de ação. Vamos supor que ele fosse brasileiro, né? Tivesse ação brasileira na carteira. Vamos supor que ele tivesse escolhido 20% da carteira em ação brasileira. Então, ele mantém o desvio padrão de poder comprar até 25% e de poder manter, se estiver caindo, até 15%. Depois que passar de 15%, ele tem que comprar. Depois que passar de 25%, ele para de comprar. Então, esse é o desvio padrão da curva de desbalanceamento. Cada um pode ter sua curva de desbalanceamento. Ah, a Carol, ela é mais arrojada, ela quer uma curva de desbalanceamento de 10 desvio padrão. Então, ela pode comprar mais, concentrar mais a carteira. O Warren Buffett, por exemplo, ele tem curva de desbalanceamento. Tem gente que acha que não, que ele é louco, que ele investe de qualquer jeito. Ah, vou comprar 50% da Apple. Não é assim, não. Tem curva de desbalanceamento, a Berk tem. Então, a gente monta uma curva de desbalanceamento, e no meu caso é dobro e metade. Dobro e metade. Então, por exemplo, se eu mantenho 25% em ação, eu posso ir dobro até 50% e só até metade. Caiu, tá com 12,5%, tem que começar a aportar. Que é o que eu tô fazendo agora com o exterior. Caiu para baixo de 12,5%, começar a aportar. Tá caro, tem maneiras de aportar de maneira mais eficiente. Mesma coisa fundo imobiliário. Pô, naquela época que eu mantinha 50% da carteira em fundo imobiliário. Tava lá nos seus 25%, caiu para 20%, pô, tá muito descontado, vou comprar. Fui comprando. Bateu 50%, eu tava louco para comprar mais. Mas aí eu obedeci minha curva de desbalanceamento. Bateu 50%, então agora já virou muita concentração, eu vou deixar. E aí eu sigo, assim, não vou falar cegamente, porque a gente tem que adaptar muita coisa pro Brasil, né? Que o mercado é incipiente, parece que o Brasil é um mercado meio louco, né? Tem muita coisa diferente aqui, muito ineficiente. Então a gente tem que adaptar alguns pontos. Mas eu sigo, assim, os métodos que já funcionaram. Você acha injusto, vamos pôr a palavra assim, comparar MXRF11, dando um exemplo assim, com XPML11? Porque eles são fundos diferentes, né? Um é de tijolo, um é de papel. Essa é a minha primeira pergunta. Você acha que isso pode acontecer? Ou você vê isso como uma forma injusta? Aí vamos lá. Eu vou repartir essa pergunta uns pedaços. Primeiro ponto, se a gente pode comparar ou não. Podemos. Isso é o papel do investidor. Tem que comparar mesmo a rentabilidade dos dois. Então, em qual deles eu vou ter a maior rentabilidade de acordo com o preço que ele está agora? Então, Sim. eu vou alocar um capital e esse capital é um capital suado, né? Então, imagina o cara que ganha a média brasileira lá, R$ 2.500. Hoje até subiu um pouquinho mais, tá na casa dos 3.200. Mas imagina o tanto de gente que tem que ganhar um salário mínimo. Aí esse cara Sim. vai fazer, eu nem sei como, mas esse cara vai fazer uma força para investir uns 50 pila, R$ 100. Ele tem que dar maior eficiência para esse capital. Então, às vezes o que a gente tem que ensinar pra galera, e aí eu te convido a aprender, pô, aqui tem muita coisa que você vai conseguir aprender no podcast. Eu tava aqui esperando, já tinha gente gravando aqui também, cara, muito legal. Então aqui é muito conteúdo. Você consegue aprender muito aqui, consegue aprender em vários canais de investimento. O que você não pode fazer é ser preguiçoso, cara. Isso que eu fico brabo com a galera. Não pode ser Que é a preguiçoso. dica, né? Ele tem que sentar a bunda mesmo na cadeira e tem que ser sofrido mesmo. Ele tem que acordar 20 minutinhos mais cedo mesmo, ou então ir dormir 20 minutinhos Tem mais tarde. preguiça, né, meu? Em vez de Porque- ficar vendo TikTok lá não coisa, vai estudar, meu. Porque, por exemplo, MXRF11 e XPML. Um investe em shopping, tem uma estrutura de alavancagem bem detalhada, dá pra você estudar bem certinho a estrutura de alavancagem, não é arriscada, eles têm capital para poder girar essa amortização. É focado nos melhores shoppings que existe. Aí, pô, a gente vai pegar MXRF11. Se o cara for só pelo dividend yield e for comparar só o que ele teoricamente vai receber de rentabilidade, ele vai escolher o MXRF11, porque tá pagando 12, 13. Maior fundo. É o mais famoso, né? MXRF11, sempre bomba quando você fala sobre MXRF11. Só que a estrutura é totalmente diferente. Ele tem que entender o que ele tá comprando. Pô, tá comprando CRI. Tem muita gente que não sabe. O MXRF11 não é um fundo de papel, só papel. Não é? Ele tem 3 tijolos, não é? Tem SPS, um monte de sociedades de participação específica, onde ele incorpora, na verdade não é ele que incorpora, né, mas faz permutas e tal. Então, tem uma complexidadezinha ali no MXRF11, só que ele ficou tão grande, tão cedo, tão grande, que os erros deles, o MXRF11 já Ele é cometeu um alguns pouquinho erros. mais arriscadinho Mais ali. arriscadinho, ele é um middle grade ali, mais próximo do high grade, mas mais middle grade. E aí alguns errinhos dele passam meio que batido.
Sim, Por exemplo, o erro do do XPML, que virou até um bafafá lá da alavancagem, que eles tinham sim. alavancado, que tinha até final do ano para quitar, só que não tinha esse caixa, né? Apesar de ter um monte de O fluxo. pessoal sai vendendo, Isso é oh, louco. Deus. Então, isso é questão de não conhecer realmente o ativo. Então, sim, vamos agora responder a pergunta. Sim, eu acho injusto. Porque, na verdade, quem faz esse tipo de comparação é quem, primeiro, não conhece o que cada fundo está se propondo a fazer. Segundo, se o cara tá fazendo esse tipo de comparação, provavelmente ele não tem uma diversificação na carteira, porque não tem nada de errado você ter o MXRF11 e ter também o XPML, não tem problema. Só tem que ter nos momentos oportunos de comprar. Eu até vi um vídeo seu na época, eu também gravei um vídeo sobre isso, onde todo mundo tava comprando MXRF11 a R$ 11, lembra do MXRF11? A Sim. R$ 11, a galera, não, é o melhor fundo que tem, é bom mesmo, vamos comprar. E, pô, tava caro, tava PP de 1,10. Quem comprou se lascou, Absurdo, né? é. Quem comprou se lascou. Então, é sobre momento de compra. Mas aí eu ia entrar mais. E aí eu vou entrar fundo nessa pergunta. Por exemplo, você vai rebalancear a sua carteira, certo? Aí você. Um exemplo, você tem lá KNSC, tal, tal, tal. Só que em determinado momento o KNSC tá um pouquinho mais caro. Você, Léo, se você quiser rebalancear, você compra se ele tiver um pouquinho mais caro mesmo assim? Tipo, meu, eu tô precisando rebalancear? Ou não? Você só vai comprar quando ele tiver mais barato? Boa. Isso é uma ótima pergunta. Na verdade, você vai tirar muita dúvida da galera. Rebalanceamento, ele vem depois de oportunidade. Então, eu sempre vou aproveitar primeiro a oportunidade. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma carteira de 10 fundos. Existe um estudo para isso também. 10, 15 fundos é o ideal de você ter. Então, eu tenho lá uma carteira de 10 fundos imobiliário. Aí, vamos supor que vou investir R$ 1.000. Não é eu pegar R$ 100 e investir R$ 100 em cada fundo. Pô, agora eu tenho uma carteira de R$ 1.000, R$ 100 já tá errado. Por quê? Para você montar vamos supor que você está montando sua carteira. Você tem que montar sua carteira com aquilo que está em oportunidade, antes do balanceamento. Então, a gente vai rebalancear a nossa carteira, de acordo com o tempo passando, vamos rebalancear a nossa carteira. Só que sempre precisamos primeiro aproveitar a oportunidade. Então, vamos supor que eu tenho 10 fundos, só para facilitar aqui, e eu tenho certinho 10% em cada fundo, R$ 100 em cada fundo. Aí, vamos supor que eu comprei outros fundos e o KNSC ficou lá no 5%. Nossa, eu tenho que colocar o KNSC em 10% de novo. Não, não, calma. Vamos ver se tá em bom preço. Se ele não tiver em bom preço, ele vai ficar 1% e eu não vou comprar. Talvez ele pode até sair da carteira, porque se ele passa tanto tempo assim sem estar em bom preço, ou é porque ele não tá entregando um bom rendimento, ou é porque ele valorizou e aí cumpriu a meta. A minha meta, que era comprar um ativo que estava descontado, ele valorizar e aí eu posso talvez Vender. vendê-lo. Então, essa técnica de rebalanceamento, eu sempre primeiro instruo a galera, os alunos, fazerem através de aportes. Então, não ficar movimentando muita carteira. Existem vários estudos da Ambima também, inclusive, usando a Bolsa Brasileira, da galera que mais movimenta a carteira, é o que mais perde dinheiro. E os caras sabem investir, só que movimenta tanta carteira, paga tanta taxa e perde dinheiro. Então, não movimentar tanta carteira. Você vai fazer rebalanceamento da sua carteira, por exemplo, já vendi algumas ações, quando foram necessárias. Então, também movimenta a carteira quando for necessário, só que o primeiro rebalanceamento vem do aporte. Então, você vai aportando naquilo que está uma oportunidade, obedecendo a banda de balanceamento. Por exemplo, completando sua pergunta. O KNSC tá caro, eu não comprei ele e ele tá baixando no percentual. Só que eu não quero tirar ele da carteira. E tem, por exemplo, vou usar o GGRC. Tá em extrema oportunidade, eu tô comprando já tem 6 meses, aí eu comprei e subiu para 5%, foi para 7, foi para 8, foi para 9, foi para 10. Maior posição da minha carteira. Vai chegar um momento em que você tem que obedecer a banda de desbalanceamento, que é aquilo que eu disse. Quanto que eu posso chegar de GRC? A minha meta nele era 5%. Se eu for usar o dobro e metade, eu só posso chegar até 10. Então, se eu cheguei até 10, e aí que é a hora de você ser investidor mesmo, você vestir as calças, né? Tem que ser investidor mesmo. Chegou a 10%, eu tenho que obedecer o método. Por mais em oportunidade que esteja, porque ele está. Por mais oportunidade que esteja, eu não posso comprar mais, porque agora eu tô expondo demais ao risco. Então, a gente tem que estabelecer as bandas de desbalanceamento, né? Eu usei o 10% Dá aqui uma só pra... coceirinha, né? Dá coceirinha, dá coceirinha. Em ação também dá. Por exemplo, eu tô com 50% da carteira agora em ação. Ela, inclusive, valorizou um pouquinho as ações que eu comprei, tá 52%. Já seria mandativo de eu vender alguma coisa se eu quisesse rebalancear por venda. Eu não quero rebalancear por venda, eu vou rebalancear por aporte. Os meus aportes já não estão mais tão grandes a ponto de bater essas valorizações, então vai demorar um pouquinho mais eu rebalancear. Então, o que eu tenho que fazer é aguentar a pressão mesmo de não continuar concentrando. Eu não posso ter Banco do Brasil, não posso ter, por mais que eu acredite nele, não posso ter 30% da carteira, 50%. Poder pode, né? Mas aí depende do risco que você quer correr. Eu não corro esse risco porque eu obedeço as métricas, regra. as métricas do Kraken, do método que eu sigo, do Markowitz, pô,
quem sou eu para duvidar de um prêmio Nobel, né? O Rei Dalio lá, que tá com 70 anos investindo também, do Warren Buffett. Então, não sou ousado a esse ponto. Gary 11 é um fundo imobiliário que tem dado o que falar, né? Um fundo que subiu muito o número de cotistas, vem pagando bons dividendos, mas mudou sua estratégia recentemente. Não agradou uns, agradou outros, mas eu quero entender de você, o que que você pensa sobre Gary 11? Cara, é muito engraçado porque na primeira página do relatório gerencial do Gary, já tem muito tempo isso, inclusive, desde quando ele mudou de Galg para Gary, já tem 2, 3 anos, se eu não me engano. Tá lá escrito assim, ó: "O nosso objetivo é gerar renda e ganho de capital através de exploração de imóveis". Não fala que é logística, não fala que é renda urbana, não fala, é imóveis. Então é aquele clássico fundo real estate, que até vem do Gary, né, o RE é de real estate, Uhum. investimento em qualquer tipo de imóvel. É óbvio que a gente se acostuma com um fundo, por exemplo, se o fundo tem só o HGLG. O HGLG na política de dividendos, você abre lá o relatório, vai ver a política de dividendos, política de investimento é fazer isso com logístico. Então, se o HGLG começar a comprar laje, aí é palhaçada, porque tá descumprindo com a própria política dele. Agora, o Gary comprar uma laje, por exemplo, foi o último burburinho que teve, pô, não é uma coisa muito feia que o gestor fez, porque na verdade ele só seguiu com a política de dividendos dele. Inclusive, ele conseguiu comprar uma laje de uma forma que quase ninguém conseguiu comprar, que é uma laje com contrato típico atípico, né? É uma laje que tem um cap rate muito alto, foi uma laje que tá com um contrato, se eu não me engano, de 20 anos, então tem um reajuste, tudo certo, para um inquilino bom que provavelmente, qual que é o problema da laje, né, que todo mundo olha? Pô, tá com muita vacância, será que vai vagar? Então, tem que ser uma empresa que é a sede dela, alguma coisa do tipo, pra poder ela ficar lá mesmo, que é o caso dessa laje, né. Então, eu acredito que o Gary, e não só o Gary, mas alguns outros fundinhos aí, cara, eles vão crescer muito, porque eles estão sendo inteligentes. Pensa comigo, André, imagina que o Gary, ele é um fundo que pega o dinheiro do cotista, aí ele vai lá no cara que tá vendendo o imóvel padrão, triple A, inquilino top, contrato de longa data, tal, e aí ele vai comprar esse galpão. Você concorda comigo que o HGLG também tá de olho nesse galpão? Sim, E você concorda comigo que se ele for disputar preço com o HGLG pelo tamanho que ele é, ele vai sair perdendo? com certeza. E se ele ganhar a compra, ele vai ter um cap rate muito baixo. Você concorda comigo que se você tiver Gary na mesa e HGLG na mesa, os dois pagando 9%, pra onde você vai? Ah, eu vou pagar GLG? Eu também vou, todo mundo deveria ir. Sim. Então, qual que é o pensamento desses gestores? E aí, já conversei com esses gestores do Gares, com o do Gari, do GGRC, do TRXF, tive a oportunidade de conversar com eles. Fiz live, inclusive tá disponível no YouTube. Qual que é a ideia deles, se você captar assim entre as entrelinhas? Os caras estão tentando fazer de maneira mais eficiente possível a entregar rentabilidade para o cotista. Então, se você olhar para o GGRC, ele tem uma técnica para poder fazer compras de maneira mais efetiva. Se você olha para o Gary, ele tem uma estrutura muito inteligente para poder otimizar as compras dele também, e inclusive as vendas. O TRXF é a mesma coisa. Então, qual que é a estratégia do Gary? Ele montou cascas de fundos imobiliários. Então, você entra no Gary lá, você pensa até que ele é um FOF, se você não sabe. Porque 70% do fundo está em fundo imobiliário. Você fala, mas o Gary não é fundo de tijolo? É fundo de tijolo, mas tá comprando fundo imobiliário, então é FOF. Não é que ele é FOF, é que ele estruturou fundos imobiliários. Aí ele colocou o imóvel dentro do fundo imobiliário e o fundo imobiliário é 100% dele. Por que que isso é bom? Primeiro ponto, porque isso otimiza muitas coisas tributariamente falando. Então, diminui, por exemplo, quando vai fazer ganho de capital, quando vai comprar, pagar ITBI, isso é a menor das coisas, né, mas quando ele vai fazer movimentações, ele consegue fazer em bloquinhos. Então, às vezes, ele não consegue vender uma lojinha de renda urbana, mas ele consegue vender um bloquinho de renda urbana. E para comprar também, o cara não vai vender só uma lojinha de renda urbana, ele vai vender em bloquinho. Então, ele consegue montar essas estruturas, e aí isso demanda muito trabalho do gestor. Por quê? Que inclusive tem que ser ponto de análise nosso, que é cotista, para ver se o cara tá fazendo certo. Ele precisa estruturar a dívida de cada um desses fundinhos que tá dentro do fundo grande, que é o Gary, porque eles não conseguem ficar trocando caixa entre si. Então, qual que é a principal crítica do Gary? "Ah, mas é fundo da própria gestão, que a própria gestão criou, tá cobrando taxa de administração dobrada". Não tá, eles mesmos falam: "Pô, não tem taxa dobrada, a gente isenta tudo isso". Deveria, porque se cobrasse também seria palhaçada. Então, a gente consegue dentro de uma estrutura mais eficiente,
ter cap rate de 12, ter cap rate de 13. Aí você olha lá no dividend yield pagando 11, 12%, não é 11, 12% falso, é 11, 12% recorrente. Você consegue ver lá na estrutura do DRE que você consegue um rendimento distribuível padronizado. Então não é um mês eu consegui distribuir 7 centavos esse ano porque no mês específico do ano passado eu vendi uma grande quantidade de imóveis e acumulei um saldo e agora eu tô distribuindo. Não, não, não. É recorrente. Então, no caso do GGRC, depois a gente pode falar também é recorrente. Então, no caso do Gari, cara, a 8,13, 8,15, que tava a última vez que eu olhei, é uma oportunidade que a gente não vai ver depois. Daqui 4 anos nós vamos conversar de novo. Se o Lula reeleger ele, daqui 5 anos a gente conversa de novo. Porque, realmente, cara, eu não vejo sentido o fundo de tijolo descontado a esse ponto. Se você pega, e eu tô falando de fundo de tijolo em geral, o Gari também, né? Mas fundo de tijolo em geral. Se você pega momentos ali em 2018, 2019, cara, esses fundos eram negociados você comprava HGLG para receber 4,5%, 5% de yield, mano. Hoje nós estamos recebendo 9%, é o dobro. É porque a gente tá mal acostumado por essa janela de 4 anos de dupla taxa, duplo dígito de taxa Selic. A gente tá mal acostumado. Mas quando esse negócio voltar pro normal, que o normal é porque você conhece, se você tá no mercado financeiro e entrou por agora, você conhece o Brasil da dupla taxa, né? Do duplo dígito de taxa. Mas o normal é entre 8% e 9%. Quando isso voltar para 8%, 9%, cara, e você conseguir receber isso isento no HGLG, Nossa, tá lindo. você receber 12% em Gari, cara, não faz sentido. Então, realmente é o momento de se acumular cotas em geral. O Gari está em oportunidade, na minha opinião. Se você joga isso para fluxo futuro e faz o Gordon descontado, que eu nem concordo muito de fazer isso nos fundos imobiliários, mas você tem um upside bem bom, assim, na casa do IPCA mais 9, IPCA mais 10, com a valorização da cota, né? Então você tem um desconto, hoje tá 0,87, aí o PVP dele, consegue uma valorização grande e um yield muito bom, né? Você fixa isso. Porque a galera pensa assim, pô, não, mas comprar Gari o PP de 1, tô recebendo 9. Mas se você comprar agora, você vai. Essas cotas que você comprou, você vai receber 12% o resto da sua vida, né? Se você não vender, vai vender. Mas não te preocupa, Léo, por exemplo, em relação aos inquilinos do Gari, né? Você tem lá um percentual, sei lá, deve ser uns 8%, 9%, eu acredito eu, pro Pão de Açúcar, que tá em recuperação extrajudicial. Boa. Você tem também ali uns 20%, que acho que tá com aquela BAT, empresa de tabaco, que tem um contrato para vencer em 2027. Esse é o GGRC. Ah, desculpa. Esse é o GGRC. É porque os dois são parecidos mesmo. São parecidos. Eu também. Mas você tem Carrefour, se eu não me engano, no Gari Carrefour. 11, né? Tem mais de 30% Isso aí. de Carrefour. E você vai ter ali Pão de Açúcar, que é teve um problema extrajudicial, recuperação extrajudicial. Essa concentração em Carrefour ou esse problema com o Pão de Açúcar te preocupa ou não? Conversei com o gestor sobre isso. Eu pedi. O que a gente faz quando a gente quer conversar com o gestor, né? Porque eu não tenho ainda uma influência muito grande. O que a gente faz? A gente faz uma live do 2 em 1 lá da mentoria, a gente junta 1.000 alunos e todo mundo manda um e-mail, o mesmo e-mail na mesma hora pra gestora. Aí a gestora responde. A gente conseguiu uma live com o Pedro, o gestor do Gari, muito inteligente. Já veio cara. aqui também. Muito inteligente esse cara, mano. E ele explicou sobre isso, né? Então, quais são os problemas do Grupo Pão de Açúcar? Não quer dizer que não tenha recuperação extrajudicial. Me preocupo com isso? Tem o seu grau de preocupação, óbvio que sim, mas para chegar nesse ponto do Pão de Açúcar realmente não pagar o Gari, cara, ele tem que sofrer muito mais ainda. A gente teria muito mais notícias. E esse preço de hoje já tá como se tivesse lascado. Não é como se tivesse como está hoje. Então já tá provisionando realmente a queda da receita. A recuperação extrajudicial é para renegociar a dívida com o banco. Então não renegocia aluguel, não renegocia funcionário, o sistema operacional do Grupo Pão de Açúcar, a despesa operacional, ela continua sendo paga. Eles têm capacidade para isso. Por que o Grupo Pão de Açúcar tá tendo prejuízo? Por conta da despesa financeira. Então é a dívida atrelada a juros. Não tem nada a ver Juros com muito elevados com os bancos, provavelmente. Exatamente. E aí não tem problema então com aluguel. Pode ser que venha a ter? Pode ser. Eu perguntei isso pro Pedro. Pô, mas vamos supor que tenha. E aí? O que vai acontecer? Nós vamos cair a receita? Aí o Pedro falou, pô, nós temos um contrato fixado de 30 anos, com multa rescisória remanescente. Então, se o Pão de Açúcar entrou, falta 20 anos para quitar, é 20 anos de multa, a gente vai tirar ele de lá e a gente comprou essas lojas muito bem. Então, a segurança está no imóvel. Não é nem tanto no inquilino, no imóvel. São locais muito bons, ou seja, o que quer dizer que são locais muito bons em renda urbana. Pô, sai o Grupo Pão de Açúcar, entra outro. Às vezes troca só a fachada,
Por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar vende aquela unidade para um outro supermercado, uma outra coisa, que isso já aconteceu muitas vezes com outros supermercados que faliram, né? Que não é o caso do Grupo Pão de Açúcar, mas só caso venha acontecer. E na pior das hipóteses, vai ficar assim alguns meses sem renda, mas vende o galpão e recupera essa renda depois. Então não é uma preocupação imensa para ficar descontado esse tanto. O Carrefour, assim, o que eu percebo dentro do Garen e desses fundos menores, quando eles vão fazer uma compra de subscrição, pô, a subscrição dos fundos imobiliários nunca estiveram tão grande quanto a gente tá vendo agora. 1 bilhão de subscrição. Qualquer fundo agora tá fazendo 1 bilhão de subscrição. E normalmente eles estão fazendo essa subscrição e pagando com cota. Uhum. Então, já que vai pagar com cota, tem que comprar um grande volume. Então, o que aconteceu ali no caso Carrefour, e eu acredito que vai acontecer algumas outras vezes até eles atingirem um tamanho maior. Essa concentração temporária em compras, porque teve que comprar mais, entende? Então, era o que tinha com o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar era muito mais concentrado do que 9% agora. Eles já foram vendendo lojas. Então, não é uma coisa que me preocupa também. O Carrefour, um ótimo inquilino, né? Assim, superior a Pão de Açúcar. E qualquer coisa que tiver de problema, vende um pouquinho de loja. Então, não é uma coisa que me preocupa não, cara. Tô bem tranquilo em relação ao Gari 11. É a segunda maior posição da minha carteira de fundos imobiliários. Se eu não me engano, eu tô com 8% da carteira Qual que é a Gari 11. primeira, Léo? A primeira é GGRC. GGRC tá Mas você bonzinho. gosta bastante do GGRC, que GGRC também é é um fundo de bonzinho logística também. que paga quase 12% Quase 12. por É ano, raro né? isso pra logística, né? É raríssimo.